Pois bem, pessoal, estamos de volta e vamos falar agora das propriedades de fechamento das linguagens livres de contexto, tá? Então, há algumas aulas atrás a gente falou das propriedades de fechamento para as linguagens regulares, tá? Agora vamos ver então quais são as propriedades que se aplicam para as linguagens livres de contexto, tá? Bom, então aqui nós temos a lista das propriedades que são fechadas, tá? Para as linguagens livres de contexto. Temos união, a concatenação, o fecho estrela e o fecho positivo, o homomorfismo e a reversão, tá? Percebam que aqui nós temos uma lista bem menor do que as propriedades que a gente tinha para as linguagens regulares, simplesmente porque algumas propriedades que são fechadas para as linguagens regulares não são fechadas para as linguagens livres de contexto, tá? Só relembrando para vocês o que quer dizer uma propriedade fechada. Quer dizer que quando a gente aplica essa propriedade para uma linguagem livre de contexto, a gente vai ter como resultado uma outra linguagem que também é livre de contexto, tá? Então, vamos começar falando da união, tá? Então, suponha que a gente tenha duas gramáticas, G1 e G2, tá? Duas gramáticas livres de contexto. A gramática G, que vai ser a união dessas duas gramáticas, vai ser formada da seguinte maneira, tá? Então, ó, o conjunto das variáveis vai ser quem? Vai ser as variáveis da gramática 1 com as variáveis da gramática 2, mais essa variável nova S que eu estou criando, tá? O conjunto dos terminais vão ser os mesmos, ou seja, os conjuntos dos terminais de 1 com o conjunto dos terminais da gramática 2, tá? As produções vão ser as produções que tem na gramática 1, as produções da gramática 2, mais essas duas novas produções aqui, ó. S, que é um novo símbolo que eu criei, derivando S1. Quem é S1? É o símbolo de início da gramática 1. E S derivando S2, que é o símbolo de início da gramática 2, tá? E o novo símbolo inicial vai ser a variável S que eu criei, tá? Bom, como é que isso garante que a nova gramática também é livre de contexto? Como as únicas regras que envolvem S, que é a única coisa que eu estou mudando nessa gramática é introduzindo esse novo símbolo S, tá? Então, a única regra que envolve S é essas duas que eu criei. S deriva S1 e S deriva S2, tá? Então, se S deriva W, é porque W ou veio de S1 ou veio de S2, tá? Então, se S1 e S2 são livres de contexto, com certeza S também vai gerar uma linguagem livre de contexto, tá? Isso quer dizer o quê? Que se W pertence a essa linguagem da gramática G que eu criei, então ou W pertence à gramática G1 ou W veio da linguagem da gramática G2, ok? Então, a união é fechada para as linguagens livres de contexto. Olha um exemplo de como se faz a união de duas gramáticas, tá? A linguagem 1 está aqui, ó, da gramática 1, e a gramática 2 está aqui. E aqui nós estamos criando a gramática 3, que vai ser a união delas duas, tá? Então, aqui eu coloquei todas as regras da gramática 1 e todas essas regras da gramática 2, ok? Criei um novo símbolo inicial, que eu estou chamando de S3, e vou ter essas duas novas produções. S3 derivando S1, que era o símbolo inicial da gramática 1, e S3 derivando S2, que era o símbolo inicial da gramática 2. Só isso. Fácil, né? Vamos então falar da concatenação. De maneira muito semelhante ao que a gente fez para a união, a gente tem a concatenação nas linguagens livres de contexto, tá? Então, a gente vai ter uma gramática G nova, que vai ser gerada pela concatenação de G1 com G2. E como é que a gente faz isso? Olha só, eu tenho aqui duas gramáticas, ó, a 1 e a 2. Vou colocar todas as regras aqui, ó, de G1 e de G2, tá? Então, tá aqui, ó. As variáveis vão ser as V1, V2 e S, que é a nova variável que eu criei, né? O alfabeto dos terminais são os mesmos, né? As produções são as mesmas, eu junto a de P1 com a de P2 e mais essa nova produção aqui. S deriva S1 concatenado com S2, que eram os símbolos de início das duas gramáticas anteriores, tá? E o novo símbolo passa a ser S. Então, aqui no nosso exemplo, o que é que a gente tem? Eu criei um novo símbolo, que eu estou chamando de S4, tá? Que vai derivar a concatenação dos dois símbolos iniciais, de S1 e S2,
tá? E aqui abaixo eu coloquei todas as regras da gramática 1 e da gramática 2, tá? E a mesma coisa a gente tira como conclusão da união, tá? Vai vir, o que vai vir de S4 ou vai vir da concatenação de S1 e S2, e como as duas são livres de contexto, então a linguagem dessa gramática 4 também vai ser livre de contexto, ok? Bom, aqui estamos o exemplo de como fazer o fechamento, tá? Para as linguagens livres de contexto. Então, aqui eu tenho uma gramática, aqui abaixo, S1, derivando isso aqui, A, B e C, e S1 é o símbolo de início, tá? Então, o que é que eu faço para gerar o fecho estrela? Eu criei uma nova variável, S5, tá? E vou fazer o quê? S5 vai gerar S1, que é esse símbolo inicial, concatenado com o que eu criei S5. Ou vai gerar a cadeia vazia, tá? Então, aqui vai ficar S5 gera S1, S5, eu substituo S5 por S1, S5, substituo S5 por S1, S5, e assim a gente vai conseguindo fazer o fecho estrela, tá? A diferença de construir o fecho estrela com o fecho positivo é que aqui eu não vou ter essa derivação aqui, ó, essa produção de S5 derivando a cadeia vazia. Lembram que o fecho positivo não produz a cadeia vazia? Pois bem, é a única diferença entre as duas propriedades, tá? Uma outra propriedade que também é fechada é a substituição, tá? O que é substituição? Nós vamos substituir cada símbolo terminal da linguagem livre de contexto por uma outra linguagem livre de contexto, tá? E aí vai me dar como resultado uma linguagem livre de contexto, ok? Então, olha só como é que funciona. Então, se W é uma cadeia que tem esses símbolos aqui, ó, A1, A2, A3 até AN, tá? Então, a substituição de W vai ser a gente substituir cada um desses símbolozinhos aqui por uma outra linguagem, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, suponha que S0, né, essa substituição do símbolo 0 é essa linguagem aqui, ó, A elevado a N, B elevado a N. E a substituição do símbolo 1 é Azinho, Azinho e Bzinho, Bzinho, tá? Percebam que S é uma substituição sobre o alfabeto que 0, 1, tá? Então, por exemplo, se W for a cadeia 0, 1, a substituição de W vai ser a gente substituir cada símbolozinho que faz parte de W. Então, eu vou substituir 0 concatenado com a substituição de 1, tá? Então, o resultado é esse aqui, ó. A elevado a N, B elevado a N, concatenado com AA, que é essa primeira parte de 1, ou A elevado a N, B elevado a N, concatenado com BB, certo? Aqui ele botou na forma de B elevado a N mais 2, que dá no mesmo. Certo? Facinho, né? Bom, temos também o homomorfismo como uma propriedade fechada, tá? Na verdade, o homomorfismo é um tipo de substituição particular que a gente troca cada símbolo de A por uma linguagem também. Acontece que essa linguagem que a gente vai substituir só tem um único string, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Então, se a gente tem, por exemplo, essa gramática aqui, ó, S deriva 0S0 ou 1S1. E a gente tem esse homomorfismo, ou seja, substituir 0 por ABA e 1 por BB. Ou seja, são linguagens que só tem um único string. Essa linguagem aqui é ABA e essa linguagem aqui só tem o string BB, tá? Então, onde tem 0, a gente substitui por isso, e onde tem 1, substituímos por essa outra parte aqui, tá? Então, aqui vai ficar S derivando ABA, S, ABA. E aqui fica BB, S, BB, né? Ou vazio, ok? Fácil também. Agora, a reversão. Vocês já conhecem essa propriedade de reversão lá das linguagens regulares, né? É aquela propriedade em que a gente escreve o string de trás para frente, né? Então, essa aqui também é uma propriedade em que o resultado da linguagem também vai ser livre de contexto. Ok, gente? Bom, vamos falar em particular dessas duas propriedades aqui, da interseção e do complemento, tá? Essas duas propriedades, elas eram fechadas lá para as linguagens regulares, mas elas não são fechadas para as linguagens livres de contexto. Prestem bem atenção.
Se eu fizer a interseção de duas linguagens livres de contexto, eu não tenho uma garantia de que o resultado dessa interseção também vai ser livre de contexto, ok? Mas o que é interessante de se falar é que a gente tem esse teorema aqui, ó. Esse teorema diz o seguinte, que a interseção de uma linguagem livre de contexto com uma linguagem regular me dá como resultado uma linguagem livre de contexto. Interessante, né? Então, vou repetir para vocês. A interseção de duas linguagens livres de contexto não me garante como resultado uma outra linguagem livre de contexto. Isso quer dizer que a interseção não é fechada para as linguagens livres de contexto, tá? Mas existe um teorema que me diz que se eu fizer a interseção de uma linguagem livre de contexto com uma regular, aí sim o resultado é livre de contexto. Ok? Bom, então nossa aula termina aqui hoje e eu aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau!